você pode ajudar a construir um mundo sem AIDS, sabia? A campanha é protagonizada pela cantora Fafá de Belém e tem o apoio do Ministério da Saúde. A ação incentiva o diagnóstico precoce e o tratamento do vírus HIV e da AIDS e conta com materiais para TV, rádio e internet. O tema é: nós podemos construir um futuro sem AIDS, e a iniciativa vai ser levada às paróquias de todo o país. Nós temos uma rede de agentes da pastoral que são capacitados, que já estão envolvidos nos trabalhos da pastoral e que vão ser os grandes difusores da campanha. São eles que vão atuar lá nas comunidades, na base, aproveitando a capilaridade da presença da Igreja Católica em todos os municípios do Brasil para fazer essa campanha, para ela chegar lá e também para criar demanda, vamos dizer assim, para os serviços de saúde na testagem e depois no acompanhamento, no tratamento das pessoas com HIV. O teste e o tratamento para o vírus HIV são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o Brasil quer alcançar as metas do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e a AIDS. Uma delas é que 90% das pessoas façam o teste até 2020. Para isso, o Ministério da Saúde conta com a parceria de campanhas como a da CNBB para encontrar os pacientes que convivem com o vírus e ainda não sabem. Temos o melhor tratamento do mundo, o dolutegravir, incorporado ao nossa atenção farmacêutica e, portanto, estamos dando qualidade de vida, mais conforto, porque o remédio tem menos efeitos colaterais, às pessoas que convivem com o vírus HIV e às pessoas que têm a doença da AIDS e que, com esse tratamento, têm uma qualidade de vida bastante adequada e, por isso, insistimos primeiro na proteção, né, daqueles que se protejam para não adquirirem o vírus. Segundo, façam o teste para poder não ser, às vezes, involuntariamente alguém que está transmitindo o vírus. Tá vendo? A gente olha, o ministro da Saúde está falando, a Organização Mundial da Saúde está em cima, realmente assim, justamente porque o Brasil está aumentando os casos por negligência, por tudo isso que a gente está falando aqui hoje. E enquanto o ministro falava assim que era o melhor tratamento do mundo, a doutora estava falando assim, realmente é verdade, o Brasil tem o melhor tratamento do mundo. É verdade, doutora? É verdade. Mas só que as pessoas não estão indo atrás, né? E é de graça. E é de graça, enquanto os outros países tem que pagar. Tem que pagar o tratamento. Caro. Pagar para a vida inteira, na verdade. Exato, né? para a vida inteira. E é muito caro, doutora. É caro. O Brasil está dando esse remédio. O Ministério da Saúde dá de graça. Ele dá de graça a medicação, ele dá de graça a contagem dos linfócitos TCD4, a quantificação do vírus. O infectologista tem total liberdade de fazer todo esse acompanhamento. Então, realmente, nesse sentido, o SUS está de parabéns. Nosso Sistema Único de Saúde fornece todo esse subsídio para o paciente portador de HIV. E é interessante, né, que, como a gente viu na reportagem, assim, é informação, levar essa informação, essa prevenção. Ou seja, quando a gente fala prevenção, a gente só pensa de um jeito. Não é. Prevenção é justamente a informação, é o diálogo dentro de casa. Seu filho tá virando mocinho, mocinha, fala sobre isso, fala sobre os perigos, etc. Esperar o tempo certo. Para tudo tem o seu tempo. É bíblico isso, para tudo tem o seu tempo, né? Então, esperar o tempo certo. Doutora, a gente ouve também falar de um esquema pré-exposição. O que é isso, doutora? O esquema pré-exposição, isso é muito legal falar. É o PrEP, né? O PrEP, ele nasceu, já tem nos Estados Unidos, que é o Truvada, que é uma associação do tenofovir com a encitrabina. Qual seria o objetivo da PrEP? Dar a medicação para aquele indivíduo que não tem o HIV, mas pertence a um grupo de risco. Por exemplo, soro discordantes, né? Então, a esposa tem HIV, o marido não tem, eu daria essa medicação para esse marido. Profissionais do sexo, né? E homossexuais. Então, seriam esses grupos o alvo desse esquema pré-exposição. Está sendo feito um estudo no Brasil, mas ainda não é disponível na rede pública. Entendi. Doutora, a senhora é médica infectologista, atende isso, inclusive saiu de lá correndo, estava atendendo, veio até aqui, etc. Claro que não citar nomes, enfim, mas assim, casos, doutora, assim, que tenham chamado a sua atenção, doutor, se eu não acredito, né, que... Tem muita história, tem muitas histórias, né? Tem até uma paciente nossa lá da nossa equipe, por exemplo, que ela tem 38 anos, ela tem HIV há 18 anos e ela troca de parceiros
e ela não conta que tem o HIV, Nossa. né? Então ela passa e não conta. E até a gente já falou, olha, você tem que contar, você tem que falar, mas infelizmente nós não temos autonomia, porque eu tenho meu sigilo, né, médico. Então essa história marcou bastante. Como nós temos consenso a confissão, mas que a gente escute algo absurdo, devemos, como sacerdote, guardar para a eternidade o segredo de confissão. Então, o que a gente tem que fazer é estimular ele sempre contar para o parceiro, né? Porque é a saúde do parceiro que está em risco. Então, isso é mais comum do que a gente imagina, sabia? Pessoas que passam o vírus, têm relações sexuais de forma proposital mesmo, né? Isso que eu ia perguntar, doutora, assim, a pessoa, assim, um sentido de vingança, né? Eu vou colocar uma situação assim, a pessoa, ela foi infectada, ela digamos assim, não teve culpa ou de repente assim, poxa, por que comigo, etc. Já que fizeram isso comigo, eu também vou fazer com os outros. E aí a gente ouve falar, inclusive saiu algumas reportagens, alguns jornais aí, doutora, que de repente a pessoa assim, está uma seringa contaminada e no ônibus, enfim, encostava lá, dava aquela picadinha, etc. Sim. E existe isso, doutora? Existe. Existe bastante. Existem muitas pessoas amarguradas e com esse ódio. Fizeram esse mal para mim, eu vou fazer também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E outro caso que também chamou muito a minha atenção, que a gente ficou muito, muito triste, uma menina de 16 anos, primeiro namorado, se contaminou com o vírus HIV pelo namorado. E quando ela descobriu, ela já estava em fase terminal e ela morreu em menos de 3 meses. Foi bem triste para a gente, porque ela tinha 16 anos, né? E era o primeiro namorado dela. Então, como é que ela ia imaginar, né? Então, por isso que eu sempre reforço, faz um teste sorológico antes de entrar no relacionamento novo. Não custa, não, sabe? E protege, né? Doutora, eu vou ter que dar um recadinho assim, mas eu tenho uma pergunta. Eu não vou dizer o nome, por respeito, né? Eu não vou dizer o nome. Eu vou dizer assim que é o seu José lá da, sei lá, né? Lá do Japão, ok, né? Ele teve um relacionamento fora do casamento, está preocupado se está com o vírus da AIDS. Fez exame e a esposa também. Mais uma vez não deu nada. Quer compreender como fica, como é que fica incubado por 10 anos, assim. Vamos lá, então, o seu José do Japão. Não, assim, quando eu falei incubado é assim, não é que ele fica incubado. Os testes hoje em dia, os testes ELISA de 4ª geração, detectam com 30 dias já. Antigamente, os testes mais antigos têm uma coisa chamada janela imunológica, né? Então, eu adquiro o vírus e tem um tempo para o organismo desenvolver... Lembra que eu falei inicialmente que a gente detecta os anticorpos primeiro? Para desenvolver os anticorpos, para eu conseguir detectar isso no sangue. Antigamente, essa janela era de 3 a 6 meses. Hoje em dia, com os testes mais modernos, 30 dias da exposição, eu já consigo detectar anticorpos no sangue. Então, com 30 dias, seu José, se veio negativo, pode respirar fundo, mas, ó, por favor, se cuida, né? Se cuida. Gente, olha, você já ouviu falar de doação premiada? Claro que sim, doação premiada, mas eu falo do tema, mas quem vai explicar melhor e com propriedade é o Padre Eduardo. Fala aí, Padre Eduardo. Querido sócio, eu preciso da sua ajuda. Você recebeu em sua casa um envelope da doação premiada? Você ajuda a evangelização e ainda concorre a prêmios. Veja como é fácil. Você, sócio, recebeu um carnê com 10 vias. Ofereça aos seus amigos e familiares para que eles façam a doação. Preencha o canhoto corretamente e envie para nós. Guarde o seu comprovante. Viu como é fácil? São 3 sorteios. Em cada sorteio será contemplado um número. Fique atento, pois este número dará o direito a 2 prêmios idênticos. Um para você, sócio, e outro para o seu amigo que efetuou a doação. Quanto mais amigos participarem, mais chances você tem de ganhar. Eu preciso de você agora. A evangelização não pode parar. E eu já ouvi falar que o próximo sorteio é dia 18, dá tempo de você participar, viu? Gente, vou chamar um intervalo rapidinho, assim, na sequência a gente volta assim com aquela cereja do bolo aí com a doutora Naíma sobre o assunto de hoje, AIDS e HIV. Então não sai daí, a gente volta já só para você, é claro, com o nosso momento de oração.
Muito bem, muito...